Com relação ao botulismo, é uma doença extremamente comum nos diversos cenários do Brasil. Isso porque ela tem várias apresentações e várias fontes de contaminação também que causam uma grande ocorrência dessa doença no cenário nacional. Essa doença é causada pelo Clostridium botulino, especialmente pela ingestão das protoxinas, dessas neurotoxinas C e D, principalmente. Em alguns casos AB, mas principalmente C e D. Fazendo com que esse animal apresente uma sintomatologia muito característica. Essa sintomatologia vai estar relacionada com uma flacidez muscular. Essa flacidez da musculatura ela está muito relacionada com a patogenia dessa doença, sendo que, após a ingestão das protoxinas, nós teremos a ação das proteases intestinais, ativando essas protoxinas e tornando-as ativas para impedir a liberação de acetilcolina nas fendas pré-sinápticas. Isso vai fazer com que não ocorra um estímulo nervoso para a contração muscular. Normalmente, os principais sintomas estão relacionados com essa flacidez. Na grande maioria dos casos, o início da apresentação clínica, nós iremos observar uma dificuldade do animal se manter em pé. Isso porque, em função da grande musculatura que nós temos nos membros posteriores, esses membros vão ser acometidos inicialmente. Então, em algumas situações, nós podemos observar a dificuldade do animal se levantar, e aí o animal permanece na posição semelhante a se ele tivesse sentado, já que ele não consegue levantar os membros posteriores. E com o avançar da doença, isso vai agravando e impedindo também dele se manter, inclusive nos membros anteriores. Essa dificuldade de contração muscular vai trazer outras complicações, como, por exemplo, a dificuldade de ingestão de água e de alimentos e de movimentos, como, por exemplo, a retração da língua. Por isso, durante o nosso exame clínico, nós realizamos o exame de tônus da língua para verificar se a língua tem a capacidade de retornar ao seu normal. A partir de então, dessa dificuldade de contração muscular, nós teremos várias outras complicações. Além do animal não conseguir se manter em pé, não conseguir se alimentar e beber água, o que vai complicando ainda mais o quadro desse animal, podendo muitas vezes levar a complicações como desidratação e outros casos de inanição, onde o animal pode vir a óbito por causa disso. Mas na grande maioria das vezes, o óbito no botulismo ele vai ocorrer em função de insuficiência cardíaca e respiratória, já que os músculos também não irão conseguir contrair para realizar suas funções normais. A duração dessa sintomatologia ela é muito variável e ela irá variar em função da quantidade dessa protoxina que foi ingerida, fazendo com que o curso possa ser muito rápido, de poucos dias, com duração até superiores a algumas semanas. Outro ponto importante de considerarmos também com relação ao botulismo é que nós temos duas formas de apresentação. O botulismo ele pode ser subdividido em botulismo epizoótico ou botulismo esporádico, sendo que o epizoótico ou enzooótico, em algumas situações nós observamos essas duas nomenclaturas, ele vai estar relacionado à ingestão de carcaças, principalmente a ingestão de carcaças em pastagens. Essa característica da ingestão de carcaças, especialmente nas pastagens, faz com que nós entendamos um pouco mais sobre essa doença, sendo que normalmente os animais que irão apresentar esses sintomas são os animais de maiores exigências nutricionais, especialmente as vacas em lactação e animais que tiveram parto há pouco tempo, já que eles precisam de mais nutrientes, especialmente alguns minerais, como por exemplo o fósforo, fazendo com que esse animal desenvolva a sintomatologia da osteofagia, que é a ingestão de ossos, ou a sarcofagia, que é a ingestão de carcaças. Nessas carcaças nós teremos essas protoxinas que, ao chegar no intestino, serão ativadas. O aumento da incidência do botulismo nos últimos anos está muitas vezes relacionado ao tipo de pastagem que nós temos. Sabemos que existem pastagens, como por exemplo as do gênero Brachiara, que nós temos uma deficiência de fósforo. E caso essa mineralização não seja corrigida, nós teremos a ocorrência de animais consumindo carcaças. Não necessariamente carcaças de bovinos, mas inclusive carcaças de pequenos ruminantes ou pequenos animais como aves e roedores. A partir disso tudo, nós comentamos um pouco sobre os principais pontos para a prevenção desse tipo de botulismo.
nós precisamos ter um cuidado muito grande com o local de descarte das carcaças. Nós não podemos deixar os bovinos ter acesso a essas carcaças e observar, inclusive, os locais de armazenamento e, inclusive, os locais de fornecimento de alimento para esses animais, como os coxos, por exemplo. Um outro tipo de botulismo que pode ocorrer também, que é o botulismo esporádico, apresenta uma outra característica onde nós teremos um acometimento de diversos animais. Nós teremos principalmente surtos de botulismo, onde essa ingestão está relacionada com alimentos, com ingredientes presentes na alimentação dos animais. Como, por exemplo, produtos de origem animal, que apesar de proibido, ainda existem propriedades que utilizam de forma ilegal, como a cama de frango, que é um importante disseminador dessa doença. Essa é uma das principais importâncias da proibição desse ingrediente, mas ainda assim a gente observa com alguma frequência a ocorrência disso. Além da cama de frango, nós podemos ter, inclusive, alimentos normais da alimentação contaminados, como, por exemplo, as silagens, são grandes disseminadores de botulismo. Por serem armazenadas em condição anaeróbica, isso faz com que a proliferação de bactérias seja mais rápida. E caso durante o processo de ensilagem a gente tenha o armazenamento de alguma carcaça, de algum pequeno animal, essa carcaça pode proliferar as bactérias, fazendo com que o comprometimento seja de todos os animais que irão consumir essa parte da silagem contaminada. E aí, nesses casos, nós teremos vários animais dentro da nossa propriedade com a sintomatologia e provavelmente vindo a óbito por causa disso. Além da silagem, existem outras fontes de contaminação também, como o feno, os ingredientes concentrados e inclusive a água, onde em poços e outras formas de fornecimento de água, nós teremos também carcaças como disseminadores dessa bactéria, causando essa complicação. De forma geral, as principais diferenças que nós temos entre o botulismo esporádico e o botulismo enzooótico são relacionadas a essa forma de contaminação e também ao número de animais acometidos, já que no esporádico nós teremos a grande maioria do nosso rebanho. Chamando a atenção que normalmente os animais podem apresentar sintomatologias diferentes e principalmente um tempo variável para o início da apresentação dessa sintomatologia, sendo que normalmente os animais que apresentarão a sintomatologia inicialmente serão os animais que consomem maior quantidade daquele alimento, principalmente animais que consomem maior quantidade de silagem ou alimento que será a fonte de contaminação. Com relação à prevenção do botulismo, ela será baseada em evitar a ocorrência desses problemas, a contaminação de carcaças e a presença de carcaças em locais onde os bovinos têm acesso, mas principalmente relacionado à vacinação. Nós temos vacinas muito eficientes para o controle de botulismo e essas vacinas podem apresentar de diferentes formas, sendo que podem ser vacinas para diversos tipos de clostridiose ou vacinas exclusivamente para o botulismo, sendo que nos dois casos nós temos alta eficiência dessas vacinas. Outro ponto importante também é que a letalidade dessa doença ela é próxima de 100. Mas existem casos onde nós podemos realizar o tratamento. Sabemos que existe o soro antibotulínico. Em função da dificuldade da obtenção desse soro e da grande quantidade que é necessária, já que normalmente são necessárias aproximadamente 40 ampolas desse soro, a utilização é extremamente restrita. Mas em algumas situações poderemos utilizar, especialmente quando estamos tratando de rebanhos, onde os animais apresentam sintomatologias iniciais. Alguns animais já progrediram, mas os animais que estão nas fases iniciais, nós talvez consigamos reverter esse quadro e não chegando a uma taxa de letalidade de 100%.